Quando você calcula uma estrutura, alguém que já usou o F2? Alguém já usou o TQS? Ninguém usou o TQS ainda, né? Ótimo. Alguém já usou o F2? Já usaram F2. Você repara que quando vocês provavelmente usaram lá para cálculo de momento, né? Alguma coisa assim, esforço cortante e tal, vocês fizeram uma viga lá e em um dado momento que vocês fizeram a viga, vocês concordam que quando vocês desenharam a viga, vocês desenharam ela reta? Né? Provavelmente era retazinha horizontal. Toda vez que você faz um projeto de viga, você considera ela uma reta. Vocês acabaram de fazer uma prova minha, né, nesse sábado, e tinha lá uma viga para vocês calcularem o momento fletor. Muito provavelmente vocês calcularam o momento fletor dela considerando ela uma reta horizontal. Ou seja, você parte, preste atenção nisso, você parte da ideia de que o teu elemento ele está indeformado ali. Você não adiciona, você não partiu da viga deformada ou atingindo algum nível de deformação que influenciasse seus cálculos. Isso é muito importante você entender. Tá? Então, toda vez que você calcula um diagrama de esforço cortante, um diagrama de momento fletor, você parte da suposição, né? Você faz a assumption, que a viga, ou o elemento estrutural, você faz isso para qualquer elemento estrutural, a viga ela é reta, ela não tem deslocamentos significativos a ponto de que a influência da carga altere o momento. Tá? Ela é tão reta que você considera o carregamento com o eixo da viga um ângulo de 90 graus, porque você considera como é que eu digo essa propriedade? Retitude da viga, né? A viga é reta, retitude da viga, se não tiver essa palavra a gente acabou de inventar. Você acredita nesse ponto da viga de que ela é uma reta. Se ela é uma reta, você considera ali tudo bonitinho, né? Os diagramas, geometria plana, tudo tranquilo. Muito bem. Se você tiver, isso pode acontecer, tá? Essa é a parte importante de vocês entenderem. Se você tiver uma deflexão tão grande que possa causar um desnível, uma distorção de como a carga entrega a viga, esse deslocamento ele tem que ser incorporado ao cálculo. E o cálculo da tua viga não é mais uma reta. Assim, a forma mais fácil de você imaginar isso é o seguinte: imagina que o teu pilar tem um recalque. O pilar está segurando a viga, o apoio da viga tem um recalque grande. Se ele tem um recalque grande e esse cara aqui não tem nada de recalque, quando ele recalca, a viga que era reta, ela fica distorcida. Tá? Então a tua viga ela passaria, estou aumentando as proporções para você entender o que é que eu estou falando. Então ela tá deixando de ser horizontal, ela passa a ser uma viga inclinada, né? Tipo uma viga de rampa. A carga, dependendo de como é entregue, ela continua sendo entregue a 90 graus, né? Isso vai depender muito de como ela está sendo entregue. Em rampa não é exatamente assim, mas a carga entraria a 90 graus. Você viu que você mudou, seu diagrama vai mudar. Ele garante, ele vai mudar. Tá? Então você tem um recalque. Cuidado, se você calcula uma viga de rampa que você já parte dela inclinada, tudo bem, você está partindo também da ideia de que não está tendo deslocamento, né? Apesar de ser uma rampa, você considerou as condições de contorno já de largada são uma rampa. É como você desenhar a mesma viga no F2, só que já desenha ela inclinada. O problema é quando você considera a sua viguinha que está ali atrás, ó, como uma reta, você tem aquele pilar lá do canto que ele tem um recalque. Quando ele recalca, você partiu de uma ideia e a viga está trabalhando em outra situação, diferente da que você projetou. Ou seja, houve um deslocamento tão significativo da viga que isso impacta as tuas assumptions, né? As tuas premissas. E isso vai mudar a tua forma de calcular. O que tem que acontecer aí? A gente passa para o que a gente chama de uma análise não linear da estrutura. Tá? Você tem que incorporar deslocamentos. Normalmente você faz isso através de análise não linear. Para você ter noção como esse troço é complicado, você nem vê análise linear em graduação. Então é capaz de que se você for um dia trabalhar com um projeto e tiver um projeto que vai ter algum nível de deslocamento, você quer incorporar isso ao seu projeto, se você quiser fazer uma análise não linear, você teria que passar. Você até vê alguma coisa de análise não linear, mas muito simplificada no concreto, mas muito simplificada mesmo. Análise não linear de estrutura, análise não linear pura mesmo, você só vê em nível de pós-graduação. Inclusive, existem disciplinas lá chamadas análise não linear de estrutura. Eu mesmo cursei uma aqui no mestrado, lá da UFC. Então, você tem uma outra gama. Eu vivo falando isso. Tudo que a gente resolve
aqui em resistência dos materiais 2 é a nível de um material elástico e linear, tá? Elástico e linear. Praticamente 100% dos nossos problemas estão dentro desse subconjunto estrutural, né? Análise elástica e linear. Então, só para finalizar, se você tem um deslocamento acentuado, né, uma deflexão acentuada na tua viga, isso pode, provavelmente irá alterar as tuas premissas, as tuas hipóteses iniciais de cálculo, e aí você tem que fazer um outro tipo de análise. Nada do que eu vou te ensinar aqui se aplica, porque tudo que a gente vai ver aqui, a simplicidade do uso da equação diferencial, aquela equação ali que está no quadradinho azul, toda a simplicidade que esta equação envolve, né, a equação diferencial de ordem 2, ela parte de uma solução. Para você chegar nela, ela parte de uma ideia de que o elemento é elástico linear, tanto que você está vendo ali um módulo o módulo de elasticidade, que é lá da lei de Hooke, que já pressupõe um material elástico e linear, tá? Ok, fissura gerando desconforto. Outro problema o porquê de você estudar a deflexão são novamente, né, as fissuras, mas aí já do ponto de vista de corrosão, tá? Já falei aqui sobre carbonatação e ataque de cloretos, já falei, né? Então você tem aqui basicamente, né, duas formas de se iniciar a corrosão, que é o que a gente chama de carbonatação e ataque de cloretos. Aqui pra gente que está, né, numa cidade que é litoral, a gente tem os dois problemas, que o Brasil tem muito problema de carbonatação e tem também cidade litorânea, você tem maresia, enfim, você tem toda a parte ali do sal, você tem algum nível de ataque de cloretos também. Tem essa preocupação. Basicamente, você combate corrosão hoje a nível de norma, garantindo um cobrimento, se é estrutura de concreto. O aço deve, né, ter algum tratamento das peças, alguma pintura e tal. Em concreto é cobrimento do concreto com o aço, né? Obviamente o concreto não sofre corrosão, quem sofre corrosão é o aço, mas o concreto sofre com a corrosão, principalmente um fenômeno que eu já falei aqui chamado de spalling, que a gente chama em português de desplacamento, né? Quando a barra corrói, ela aumenta o seu volume, né? O processo de corrosão, ele é um processo que aumenta de volume dentro da estrutura, que gera tensões que não existiam, que não foram calculadas, e aquilo gera tensão no concreto, que começa a abrir o concreto, começa a fissurar ele todo, e você tem um desplacamento de peças assim, né, que você pode pegar com as duas mãos, peças inteiras do concreto. Um problema que deflexão pode gerar a nível de corrosão é que, como deflexão ela gera fissura, a fissura imediatamente é uma abertura para a entrada do CO2 ou do NaCl, né, do cloreto de sódio ou do dióxido de carbono na carbonatação. Então, se a estrutura fissurou e se essa fissura chegar próximo da armação, você imediatamente inicia o processo de corrosão. Em outras palavras, o que eu estou te falando é o seguinte: garantir um certo nível de abertura, ou uma abertura mínima, ou melhor ainda, que a tua estrutura não fissure, se é que isso é possível, eu acho que não garante que você tenha uma vida prolongada do ponto de vista da corrosão. A corrosão é um problema sério para as nossas estruturas. Eu me arriscaria a dizer que talvez em estruturas de concreto é o maior causador de dano nas nossas estruturas. Ponte, prédio, principalmente ponte, prédio, casa e tal. O que for feito de concreto armado ou protegido, corrosão é um problema significativo, tá? Então, se você tem já um processo de fissura se expandindo dentro da tua estrutura, você tem ali uma facilidade, você está dando uma facilidade para esses elementos entrarem na tua estrutura mais rápido, reagirem com o ferro mais rápido e o processo de corrosão começar muito mais cedo. E aí a vida útil da tua estrutura se encurta em 10, 20 anos facilmente, se você não garante esse lado da fissura, tá? Beleza, falamos de tudo que eu queria falar. Acho que talvez eu já tenha conseguido convencer vocês de que deflexão é um assunto sério, um assunto importante. E agora eu vou ensinar para vocês, mostrar do que ensinar para vocês como é que vocês calculam a linha elástica, tá? A primeira suposição que a gente faz é o que a gente chama de relação momento-curvatura, que basicamente é o seguinte: quando você tem flexão pura num elemento tipo viga, né, um elemento linear, quando você tem flexão pura, a deformação, né, o conjunto dos deslocamentos
ao longo da linha neutra desse elemento se assemelha a uma curva, tá? Se assemelha a uma curva. E você tem lá do cálculo formas de calcular o raio da curvatura, que é aquela formulazinha lá. Vocês calcularam o raio de curvatura em cálculo? Não. Cálculo 1, 2, 3. Lembra disso? Devem ter calculado sim, tá? Já com uns 2, 3 anos, né? Quando o semestre acaba, a gente aperta o botão de deletar tudo. Já esqueceram, mas viram lá atrás. Talvez para alguns de vocês aí eu tô vendo que já, né? Tem alguma lembrança. Mas você tem lá do cálculo, isso aqui não é resistência do material, tá? Isso aqui não tem nada a ver com estrutura. Isso aqui é uma das razões porque provavelmente você estava vendo isso lá atrás e disse, meu Deus, para que eu quero saber disso? Quando é que eu vou usar isso na minha vida? Pronto, você vai usar raio de curvatura se você for projetar o resto da sua vida. Obviamente que você não vai calcular mais isso, né? Eu estou só te mostrando de onde é que isso vem. Mas aqui em resistência dos materiais, em projetos, a gente faz uma simplificação. Repara que tem um termo ali que está ao quadrado da derivada, tá? O dy, o y ali é a curvatura, tá? É como ela se deforma, é a linha de deformação. E o x é o vão da nossa peça, tá? Você considera um apoio 0, 0, ele vai se expandindo até o outro extremo. Então, o deslocamento vertical, o delta y pelo delta x, te dá um ângulo, concorda? Isso é uma tangente, né? No fundo, uma derivada é uma tangente. Então, ele te dá a rotação do elemento. Quando você tem cálculo de curvatura, ou se você for lá, né, medir isso empiricamente, né, colocando sensor, você vai ver, e a gente também já tem um fator limitante de projeto, que esses valores eles são pequenos. Tá? As nossas curvaturas esperam que elas sejam pequenas. Você viu aí que a curvatura vai gerar fissura. Você está falando de fissura de 0,2 milímetros, né? De novo, isso aqui, quase nada. Então, as nossas curvaturas, por definição, por interesse nosso, né, de nós engenheiros, elas são pequenas. Então, algo que é pequeno, quando você eleva ao quadrado, ele vai se tornar menor ainda. Então, esse quadrado a gente despreza na equação. Ele existe. Né? Se você tiver um problema, aí você começa a ver, que eu acabei de falar, né, que quando você tem deslocamentos significativos, as tuas hipóteses de cálculos, elas se anulam. Elas são alteradas. Né? Lembra aí do exemplo que eu dei do pilar? Se a viga começa a fletir demais, essa curvatura aqui que está ao quadrado, que agora eu vou eliminar, ela talvez não seja passível talvez não seja possível eliminá-la. Então já é uma premissa que eu estou considerando. Tá? Eu estou impondo isso ao meu projeto. Eu estou dizendo para vocês, olha, as minhas curvaturas serão pequenas, de forma tal que esse elemento ao quadrado eu vou desprezar, eu vou tirar ele da minha equação, porque algo que é pequeno, se eu elevar ao quadrado, ele se torna menor ainda. E aí eu vou simplificar minha equação para essa situação da caixa azul. Então eu continuo tendo uma derivada segunda, mas agora sem uma derivada ao quadrado. Tá? E isso facilita a minha conta. Vocês lembram de ter visto um sobre a curvatura igual a m sobre a i? Vocês viram isso lá em resistência 1? Viram? Viram, né? Alguns viram, outros não? Exatamente. Eu acho que talvez já viram boa parte do que eu vou falar aqui, talvez. Mas eu acho que lá no capítulo 4, 5 do Riedler tem alguma coisa desse tipo. Exatamente, perfeito. Inclusive está lindo e colocado. Exatamente isso, Gabriela. Então vou confiar na Gabriela e vou entender que vocês já viram isso. Então a curvatura ali é igual ao momento sobre o que a gente chama de módulo e inércia, tá? Que é a rigidez. Quando o cara falar em rigidez para vocês, tá? Rigidez, a rigidez da viga, ou a rigidez do elemento tal. Rigidez, na verdade, é o produto do módulo pela inércia, o EI, tá? EI é algo que também vai acompanhar vocês o resto da vida. Se estiverem vendo análise de estrutura lá com o professor Gerson, lá no quarto ano de faculdade, ele vai mostrar a matriz de rigidez, tá? Que é entre os seus elementos, tem EI dentro dela, tá? Todo elemento estrutural ele tem uma rigidez, porque todo elemento ele tem um material. Se tem um material, tem um módulo, e ele tem uma geometria. Se tem uma geometria, ele tem inércia, tá? O produto da inércia pelo módulo é o que a gente chama de rigidez do elemento, tá? Então, toda solução
toda a solução da nossa linha elástica, ela vai passar por esta equação diferencial de ordem 2, tá? Toda a solução das nossas linhas elásticas, de todas as nossas vigas, elas irão passar pela solução dessa equação diferencial de segunda ordem. D2y sobre dx2 igual a momento sobre I. Como que se resolve uma equação diferencial? Como é que eu tiro uma diferencial de dentro da equação? Como é que eu resolvo uma equação diferencial? Integrando, tá? Então, se eu estou dentro de uma equação diferencial de ordem 2, eu vou ter que integrá-la 2 vezes para chegar à minha função y, porque no fundo o que eu estou atrás é a minha função y. A minha função y é a função da linha elástica. Em outras palavras, o y são os deslocamentos que eu tenho ao longo do vão da viga. O vão da viga, o eixo do vão da viga é o meu x, tá? Eu vou definir como x. O meu y é o y mesmo do eixo vertical, ou seja, é a medida de flecha, é uma medida de deflexão. O conjunto de todas essas deflexões será dado pela função y. Então, eu preciso saber, assim como o diagrama de momento é dado pela função m. M de x te dá um momento ao longo de x. Y de x te dá os deslocamentos ao longo de x. Lá em mecânica, você chama mx de diagrama de momento fletor. Aqui o yx a gente chama de equação da linha elástica, tá? Como a minha equação da linha elástica, ela inicialmente está numa derivada de segunda ordem, eu preciso integrar 2 vezes. Quando eu integrar 2 vezes, o que é que vai aparecer que eu preciso resolver? 2 constantes, na verdade, né? Eu vou ter 2 constantes. Toda vez que eu tiver uma equação diferencial de ordem 3, para resolver eu vou precisar de 3 constantes. Como eu estou numa equação diferencial de ordem 2, 2 constantes irão aparecer. Como é que eu vou resolver essas 2 constantes, professor? Como é que eu vou achar os valores dessas 2 constantes? Pelas condições de contorno do problema, tá? Normalmente, condições de contorno, você já vai olhar direto para o apoio. Porque você espera, você assume que o seu apoio, os seus deslocamentos serão 0, tá? Você espera, você acredita que seus apoios terão deslocamento 0. Então, quase sempre você vai ter um deslocamento 0, onde o x é 0, e um deslocamento 0, onde o x é L. Captou? Então, você tem lá 2 apoios na estrutura biapoiada, que é mais simples, né? Na estrutura biapoiada, você tem um deslocamento no primeiro apoio e deslocamento no último apoio. Você tem 2 condições de contorno. Com essas 2 condições de contorno, você tem valor de x e de y, valor de x e de y. Você consegue substituir na solução da sua equação e aí achar os 2 valores de constante. Sempre é isso que a gente vai calcular, tá? Então, o procedimento é sempre esse. Eu vou te dar uma viga, eu vou te dar essa viga carregada, você vai achar suas condições de contorno, normalmente nos apoios. Se ela tiver algum dente Gerber também, todo mundo sabe que é um dente Gerber, né? Um ponto de articulação que o momento é 0 na viga. Vocês sabem disso, não? Mecânica não vira dente Gerber, não? Você tem uma articulação dentro da viga que naquele ponto o momento é 0, tá? Então, tem um apoio, mas não tem uma ligação física. Então, você tem um ponto que não há transferência de momento. A dente Gerber, naturalmente, ou qualquer outra articulação, naturalmente, ela é uma condição de contorno, com uma diferença. No apoio, o que é a condição de contorno? x0, y0, xl, y0. Né? Os deslocamentos no apoio vertical, você aceita que não vai ter recalque. No dente Gerber, o deslocamento você não sabe, mas você sabe que o momento ali é 0. Então, em x igual ao ponto que o dente Gerber está, você tem um momento fletor igual a 0, tá? Então, isso te auxilia também no cálculo da tua equação da linha elástica, beleza? Por último aqui, né? Vocês aprenderam lá das relações de derivadas de momento em esforço cortante, certamente viram que a equação da derivada do momento em relação a x é o cortante e a derivada do cortante em relação a x é menos a carga. Eu estou só utilizando essas mesmas equações que vocês já viram lá atrás para jogar lá na minha equação diferencial de segunda ordem e achar outras equações que, se você quiser resolver por elas, se você tiver o cortante ou se você tiver um elemento que ele é simplesmente apoiado com uma carga distribuída, você tem a opção de resolver
por outras derivadas. O fato é que quase sempre a gente vai sim sair do momento. Você vai escrever o momento como função da carga ao longo de x, e quando você escrever o momento como função da carga, você vai integrar essa função, tá? A gente vai já resolver um exemplo, aliás, vamos resolver um exemplo agora, e aí vai ficar tudo mais fácil. Beleza? Alguma pergunta? Comentário?